né, aqui os nossos assinantes, tá? No final de semana, eu tive a oportunidade de apresentar o Gazeta News, edição da tarde. A gente abordou um tema que talvez seja o que também tem angustia aí onde você mora. O que é que ocorre? Houve uma decisão judicial autorizando o fechamento de uma rua, tá certo? Em um conjunto habitacional aqui da capital alagoana. Originalmente, esse conjunto não nasceu como condomínio. Então, provavelmente ali, né, tinha todo o acesso livre, mas tinha uma polêmica na justiça, um recurso envolvendo os moradores que fecharam, tomaram a decisão de fechar essa rua. E teve uma decisão da justiça favorável. Mas será que esse é o encaminhamento? É assim que a gente tem que agir? Buscar fechar ruas e atrapalhar de alguma forma o acesso livre, até, por exemplo, os serviços como coleta de lixo? Bom, esse e outros temas eu conversei com o arquiteto Dilson Ferreira. Ele é professor da Universidade Federal de Alagoas, fez alguns esclarecimentos importantes para você. A gente vai reprisar essa entrevista agora. Essa decisão é algo que a gente pode comemorar, porque a partir do momento que eu estou falando isso, os moradores estão buscando ali por segurança, de repente agora pode ter aí, de forma desenfreada, as pessoas fechando acessos públicos. Tem implicação para a cidade uma medida como essa? Muito boa tarde. Boa tarde, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar debatendo a cidade. Sim, Marcos, aparentemente, inicialmente, a população apoia, que é uma situação que vai trazer, vamos dizer assim, uma sensação de segurança, né? Você fechar uma rua, né, e se isolar da cidade, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma situação que, apesar de a gente achar que tem uma sensação de segurança, ao longo do tempo, na verdade, você começa a criar insegurança para quem está na rua, fora dessa rua, entendeu? Então, assim, porque você começa a criar situações de ruas fechadas que quem está passando pela cidade acaba que não tem conexão a essas ruas. Então, assim, a gente sabe que a cidade em si, né, ela é mais segura quando tem mais gente na rua, né? Então, uma situação como essa, você tira pessoas da rua e só os moradores acessam. Claro que para a população, né, que reside nessa rua, traz segurança. Mas, do ponto de vista da cidade como um todo, não é uma boa solução. A gente não acompanhou detalhes do que levou esse caso, né, até ir parar na justiça. Eu até me surpreendi com o fato de ter sido uma decisão judicial e não uma decisão administrativa, já que envolve a situação da própria cidade. Mas cada vez, Dilson, está sendo mais comum as pessoas judicializarem algumas causas. Acredito que existam outras também nesse campo, né, do urbanismo, buscando situações como essa. Esse caso pode criar algum tipo de jurisprudência? E de repente, eu quero botar uma cancela na minha rua, vou colocar também? Na verdade, já existe, né? Na verdade, isso aí já existe. Hoje, nós temos na cidade de Maceió centenas de ruas que têm, né, cancela, né? Ao longo do tempo. Inclusive, loteamentos que foram feitos, né, no passado, alguns muito famosos, né, conhecidos, que eram loteamentos e viraram condomínio, porque se colocou uma guarita e se transformou em condomínio. Isso se espalha pela cidade de forma assim, tanto da parte alta quanto da parte lagunar, enfim, pela cidade toda. As situações de fechamento de ruas, no Brasil como um todo, né, está se tornando corriqueiro. E, como eu falei, acaba gerando, quando você tem uma ação jurídica, né, uma ação na justiça, acaba gerando jurisprudência, sim, para fechar. Imagina se a gente fechasse as 22 ruas do Vera Arruda, que são ruas fechadas. O que aconteceria? Então, se tem o direito de uma população pedir a fechamento da rua, as outras que estão praticamente com ruas que não têm saída também poderiam recorrer. Então, assim, sim, é uma situação delicada que pode gerar outros problemas pela frente. É isso, a gente tem que discutir essas questões, né, pessoal? A gente tem uma cidade que não tem plano diretor, pelo menos um plano diretor atualizado, a sua nova condição, enfim, as pessoas em busca de segurança estão tomando essas decisões. Agora, no mundo do urbanismo, e aprendi isso convivendo com o Dilson e outros arquitetos aqui, as decisões têm que sempre levar em conta o coletivo maior, né? A maioria da população é que tem que ser levada em conta, já que o uso fruto da cidade, o chamado espaço público, é para todos.
todos. Agora, um detalhe, Dilson, para uma comunidade ali, que é uma pequena comunidade, que decide colocar o portão e privatiza o acesso também àquele local, será que eles vão abrir mão dos serviços públicos, como coleta de lixo, por exemplo, ou vão ainda ter que abrir para o carro do lixo entrar? Porque aí há uma incoerência, né? Ao passo em que eu tomei a decisão de fechar, eu tenho que passar a me adequar agora a regras que envolvam, inclusive, a atuação privada dentro desse espaço, né? Boa pergunta, Marcos. O que é que acontece hoje? Quando você fecha uma rua, logo vira uma associação. E aí tem casos no Brasil de situações de um morador que foi morar nessa rua, ela já era fechada, e aí ele está na situação de que ele tem que contribuir para uma associação. Só que na escritura dele tem dizendo que ele mora numa rua aberta. Isso. Então, esse cara se nega a pagar. Então, assim, tem diversas situações, né? Então, essa é uma. Então, realmente, assim, a partir do momento que você privatiza uma rua, na verdade, você tem que arcar com toda a manutenção. E nem todos os moradores que moram na rua vão querer pagar, porque eles têm na escritura que eles moram numa rua aberta e não numa rua fechada. Então, tem situações aí muito delicadas. Eu entendo. O que é que o Código Urbano, até onde você conhece, né? A gente sabe que muita coisa está desatualizada aqui na capital, diz sobre isso. Grupos, aglomerados, comunidades podem se auto-reivindicar, mesmo que, na origem, aquele documento que foi lá registrado, quando o conjunto, né, habitacional foi ser construído, não estava lá explícito que seria um ambiente fechado, ele pode se tornar fechado a posteriori, ou a gente está diante aí de algum tipo de aberração nesse momento? Na verdade, hoje existe uma lei municipal, que foi em 2024, né, que diz o seguinte, que é a Lei 7.568, né, que diz que, sim, algumas ruas podem, sim, passar por um processo de estudo para se avaliar se ela pode ser fechada ou não. Ou seja, o próprio município já tem uma legislação, o que, de certa forma, vai de encontro à lei de ir e vir, né? Então, existe isso. E esses condomínios que foram feitos no passado, principalmente conjuntos habitacionais, eles foram feitos num conceito aberto, né? Aí você tem o Castelo Branco, você tem Jacareci, tem outros. Só que, com o tempo, as pessoas fecharam os condomínios, né? Então, do ponto de vista legal lá no cartório, com certeza não está fechado. Então, são situações que, na verdade, são ilegais, algumas, né? Que deveria ser, sim, objeto de uma análise da prefeitura, dos órgãos públicos, para poder regularizar. São Paulo conseguiu resolver o problema das ruas fechadas com uma solução que é intermediária. Ela permite que as pessoas entrem nas ruas, permite que tenha portão, mas não pode ter restrição de acesso. Em determinada hora do dia, eles fecham a rua, né? No caso, a partir das 22 horas até 6 horas da manhã. E aí as pessoas podem acessar a rua. Então, é uma meia segurança, vamos dizer assim. É importante essa fala, né, do professor Dilson, porque naturalmente o movimento deve aumentar. Até porque as pessoas, como ele fala, buscam a sensação de segurança. Em momento algum vai ser a segurança efetiva como o poder público, né, deve oferecer para a população. Mas a sensação de segurança pode motivar outras ações assim. Mas como ele coloca, né, que pode ser que tenha um morador que chega lá, nesse ponto, e seja a pessoa divergente da história, vai ter que também brigar na justiça, pelo que eu entendo, então, para não pagar pela mensalidade da associação, né? Exatamente. A pessoa acaba que ela vai reivindicar. E tem outra coisa, Marcos. Essas ruas que chamam fechada, na verdade, são ruas com rotatória. E a rotatória em si, ela não é uma rua fechada, ela é uma segurança viária para uma pessoa que entra na rua e sai. É bom considerar que esses loteamentos, como Burilopes e outros, que tem ruas, que tem rotatória, faz parte do conjunto urbano. Quando você fecha uma rua, você está desagregando aquela rua do conjunto urbano que foi, vamos dizer assim, inicialmente projetado. Então, tem uma lógica para isso. Quando você projeta um Vera Arruda, por exemplo, você tem um parque no meio, diversas rotatórias, tem uma lógica. Se você fecha isso, você está mudando totalmente a lógica urbana. Então, é bem complicado. E pelo que eu entendo, nos locais onde não tem portão eletrônico, ou seja, essa cancela não vai se abrir com a aproximação do morador, terá que se manter alguém, por exemplo. Então já vai ser alguém que vai ser mantido ali e vai precisar ter a cobertura como qualquer trabalhador, porque as cidades, né, funcionam 24 horas. Então quem vai abrir o portão para o morador quando ele chegar à meia-noite? Vai ter que contratar alguém? Essa pessoa contratada vai estar atendendo às demandas que os trabalhadores precisam ter como carteira
carteira assinada para desempenhar essa função. Aliás, vai ser respeitado também a folga desse trabalhador, porque para ter folga vai ter também um substituto. Então é bom lembrar que uma demanda como essa, de caráter urbano, mas para atender o interesse privado, leva em conta também esse universo social que passa pela contratação de trabalhador ou, se forem também, cuidar da situação do lixo nesse próprio ambiente. Ou seja, diariamente, né, Dilson, as questões urbanas, elas dialogam com o direito de ir e vir, com a Constituição municipal. Quer dizer, o que parece ser uma decisão simples, na verdade, interage com várias frentes, né? Exatamente. E uma cidade segura, Marcos, é aquela cidade que tem calçadas acessíveis, sombreamento, tem uso múltiplo, não só residencial, mas diversos usos, para que as pessoas usem a cidade. E o que dá a sensação e dá a diminuição de roubo, de furto e tal, é uma cidade que funciona. Quando você começa a fechar, você está sendo, na verdade, você está restringindo. Você considerar que Maceió tem diversos condomínios que eram loteamento, que hoje viraram condomínios, você começa a travar a cidade do ponto de vista de mobilidade urbana. Então, você, na verdade, tem um problema grande, na verdade, em Maceió. Você tem aí diversas áreas da cidade que viraram condomínios fechados e que, na verdade, no final, você tem uma cidade travada. Então, a gente já tem a mobilidade urbana que é ruim, travando as ruas e travando os bairros com condomínios fechados, você começa a piorar a cidade e o problema vai se acumulando. E não chega uma hora que a gente vai ter que resolver. Bom, que todo mundo busca segurança, não é isso, a gente não tem dúvidas, né? E que precisa e é necessária essa sensação de segurança, não há dúvidas. Agora, é como estava explicando o Dilson, né? Tem que buscar o encaminhamento legal para decisões como essa, principalmente sobre a manutenção. Não é só tomar a decisão de colocar a cancela, mas e os custos, né, para quem vai operá-la, já que vai ter alguém ali também funcionando, atuando para fazer esse controle. E também a coleta de lixo, né, porque a partir do momento que você privatiza uma área, aquela área já não passa a ser mais uma situação de coleta pública. Então, tem que ter esse debate. É claro que isso não se esgota aqui, a gente vai ficar acompanhando os desdobramentos de situações assim. Temos um plano diretor na cidade que ainda não foi definido, né? A prefeitura não mandou o texto para a Câmara Municipal de Vereadores, então a gente precisa entender tanta coisa da nossa cidade, principalmente a cidade que a gente quer para o futuro, tá? Queria convidar você, porque eu tenho aqui uma informação, trazer uma